Agora é interessante porque os chineses estão aí operando no universo empresarial, né, de business. Estão operando dentro do capitalismo, né, que como sistema e modo de produção sistemático é uma invenção ocidental, né, da forma que aconteceu. Então, os chineses já estão operando dentro de uma criação que, na realidade, está no universo da Europa Ocidental como origem. Mas, assim, é muito interessante quando ele fala em relação às crianças, porque volta muito ao que a gente estava dizendo antes, né? Seguindo os dois entrevistados da reportagem, de que na hora que nascem filhos, ou na hora que você está se relacionando com filhos, essas diferenças aparecem. Então, aparentemente, o professor ou o palestrante ali que está dando aula de cultura americana para quem vai trabalhar com americanos, por exemplo, e, portanto, você tem culturas empresariais. Hoje se fala muito de cultura empresarial, né? Então, assim, cada empresa tem a sua cultura. Quando empresas fazem fusões, você tem conflitos culturais nesse sentido, né? Eu lembro uma vez de um alemão, numa reunião empresarial em que eu estava, e ele falava muito bem português, CEO de uma empresa alemã muito famosa no mundo, inclusive no Brasil, e ele falava assim que, apesar de que ele dominava muito bem a língua, o português brasileiro, ele estava 6 meses aqui, ele ainda sofria com um elemento que era o seguinte: nós, ele falando para nós brasileiros, vocês riem na hora errada e não riem quando deveriam rir. Ou seja, do ponto de vista dele, provavelmente ele fazia piadas que as pessoas que trabalhavam com eles não achavam nenhuma graça, e de repente ele falava alguma coisa, ele parecia engraçado, e as pessoas riam dele, né? Então, de qualquer jeito, veja, às vezes, mesmo quando você aprende a falar uma língua estrangeira muito bem, isso não significa que você esteja bem acomodado dentro desse universo, que você saiba exatamente como se mover, rir na hora certa, né? Não rir quando não se deve rir, de repente chorar quando deve, né? E o nosso palestrante, ele está falando de que os americanos elogiam demais as crianças, né? Ele poderia ter dito que os americanos prestam atenção demais às crianças, dão muita importância ao que eles pensam, que é um pouco como já é no Brasil, né? No Brasil já é assim. E, nesse sentido, acabam produzindo crianças muito confiantes, super confiantes, que é uma observação, me parece que não é necessariamente a observação que um americano ou um brasileiro, pensando sobre essa educação ocidental, necessariamente faria, porque há muita desconfiança de que essas crianças superelogiadas, na verdade, ficam meio inseguras e não super confiantes. Mas para eles, que estranho essa coisa de ficar elogiando a criança o tempo inteiro, deve achar isso meio frescura, né? E uma criança, de repente, muito confiante, depois é um problema, porque se você brigar, você arruma uma encrenca. E ele termina maravilhosamente bem dizendo, você, deve ser, sei lá, um ditado chinês, alguma coisa assim, você não alisa um burro no sentido contrário do pelo. Você deve alisar um burro no sentido do próprio pelo, porque se você fizer o contrário, você não vai conseguir chegar onde você quer. Você leva um coice. Você leva um coice, no caso do burro. Então, assim, elogie o que os americanos fazem, né, no trabalho. Falem que eles são o máximo. Não aponte críticas, porque se você apontar críticas, você pode ser, isso pode prestar um desserviço à relação profissional. E, no final das contas, é isso aí. Quer dizer, cada vez mais elogiando para poder deixar todo mundo feliz. Isso é tipicamente do mundo americano, não? Ocidental. É, ocidental. Linhas cruzadas.